Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O ponto de equilíbrio do vendedor, a filosofia por trás de vendas que sustentam. Nós temos uma novidade. Nós temos um link na descrição, onde nós vamos ter uma calculadora de pontos de equilíbrio simplificada e um e-book, o ponto de equilíbrio da mente, com exercícios propostos nesta aula. Vamos lá então? Vamos dar início? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta aula. Eu quero começar com algumas perguntas diretas. Você já teve a sensação de que o seu negócio é uma montanha russa? Um mês você vende bem, no outro o caixa fica no vermelho e você não sabe exatamente o porquê. Acontece isso com você? Você já se viu em uma conversa com um cliente falando sem parar, sentindo que está dando o seu melhor, mas no final a venda não acontece? Você sai da reunião com aquela sensação frustrante de: e aí, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Reflita aí. Já aconteceu isso com você? Se você se identificou com isso, eu tenho uma boa notícia. Você não está sozinho. O problema talvez não esteja onde você imagina. Muitos empreendedores, vendedores, negociadores acreditam que vender é sobre ter dom, a lábia ou decorar uma técnica de fechamento que viram na internet. Cara, cilada. Mas se eu te dissesse que o segredo para vendas consistentes para um negócio que não só sobrevive, mas prospera, começa muito antes. Começa dentro de nós. Começa dentro de você, justamente. Nessa aula, nós vamos mergulhar em um conceito que vai conectar gestão prática do seu negócio com a filosofia do autoconhecimento. Sim, se você começou a perceber, nós estamos conectando coisas mais profundas aqui. E fique com a gente que você vai entender muito bem. Vamos falar sobre ponto de equilíbrio, mas não apenas financeiro, que você talvez já conheça. Vamos falar sobre ponto de equilíbrio da mente do vendedor. E para nos guiar, vamos usar a sabedoria de um mestre da palavra, o filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Você está pronto para calibrar sua mente e transformar suas vendas? Então, vem comigo. Ó, primeiro vamos alinhar os conceitos. O que é ponto de equilíbrio no mundo dos negócios? De forma muito simples, é o faturamento mínimo que a sua empresa precisa ter em um mês para cobrir absolutamente todos os seus custos. É o zero a zero. Se você faturar abaixo disso, você está pagando para trabalhar. Se faturar acima, você começa a ter lucro, correto? Pense o seu negócio como um barco. O ponto de equilíbrio é a linha d'água. Seu trabalho como capitão é garantir que o barco esteja sempre navegando acima dessa linha. O grande problema é que a maioria dos pequenos empresários e profissionais liberais não tem a menor ideia de onde fica essa linha. Eles navegam às cegas, torcendo para não afundar. Conhecer esse número te dá clareza, te dá uma meta. No material de apoio desta aula, lá no início eu falei que nós temos uma novidade, que é um link que está na descrição. Eu deixei uma planilha simples para te ajudar a calcular o seu. Olha, não é tão fácil, é simples, mas não é tão fácil, porque demanda que você conheça os seus custos, tudo bem? A planilha ela vai te auxiliar, mas é muito importante que você conheça os seus custos fixos, água, telefone, aluguel, funcionário e os seus custos variáveis, que demandam de cada venda que você faz. Rodrigo, o que seria um custo variável? Por exemplo, você vende um microfone. Quanto você pagou nesse microfone? É o custo que você tem. Então ele varia de acordo com as suas vendas. Se você não vende, você não tem custo variável, ok? Mas aqui está o pulo do gato. Conhecer o número não é o suficiente. Você precisa de uma máquina para alcançar e superar esse número. E essa máquina, na maioria das vezes, é você, sou eu. É a nossa capacidade de comunicar valor e vender. E é por isso que precisamos falar sobre o segundo ponto de equilíbrio. Em sua obra clássica, O Curso de Oratória e Retórica, Mário Ferreira dos Santos nos dá uma chave de ouro. Ele diz o seguinte, ó: como pode convencer a outrem quem não sabe expressar o que pensa? Quem não é senhor do que pensa, como pode ser senhor do que diz?
Olha lá, vamos repetir isso? Quem não é senhor do que pensa, como pode ser senhor do que diz? Vamos lá. Isso é a base de tudo. O ponto de equilíbrio da mente é exatamente esse estado. Ser senhor do que você pensa. É o ponto de clareza absoluta sobre o que você vende, para quem você vende e por que isso importa. Quando você atinge esse ponto de equilíbrio, sua fala se torna uma consequência natural da sua certeza e certeza, cara, vende. Eu estruturei esse ponto de equilíbrio mental em 3 pilares fundamentais, todos inspirados nos ensinamentos do grande mestre Mário Ferreira dos Santos. Não precisa, Rodrigo, eu preciso entender quem é Mário Ferreira dos Santos? Não, mas estou trabalhando muito profundamente para trazer conteúdos de qualidade para você. Se você quiser entender quem é Mário Ferreira dos Santos, digita no Google que você vai entender. Vamos ao primeiro pilar. É o domínio do tema. Mário Ferreira dos Santos é taxativo. Não falar nunca do que se desconhece. Cara, isso aqui parece lógico, não é? Nada há de mais aborrecido do que ouvir um orador falar do que não sabe. Na venda, isso se traduz em insegurança. O cliente sente o seu nervosismo, a sua hesitação. Dominar o tema não é só saber as características do produto, é um conhecimento de 360 graus. Pergunte-se. Faça essas perguntas para você, ó. Eu conheço cada detalhe do meu serviço, os pontos fortes e, honestamente, os pontos fracos. Eu conheço os meus concorrentes, eu sei quem são, o que eles fazem bem e onde eu sou comprovadamente melhor. E o mais importante, eu conheço a fundo as dores, os sonhos e as objeções dos meus clientes. Eu falo a língua dele. Você vai entrar no link que está na descrição desse vídeo. Você vai clicar nesse link. Esse link vai ter o workbook. Esse workbook vai ter uma lista de exercícios para que você possa, de fato, explorar bem esse conceito que eu trouxe para você. Exercício prático 1, que está no seu workbook, está disponível para você no link na descrição. Liste 5 perguntas cabeludas que um cliente poderia fazer sobre o seu negócio e escreva agora a resposta para cada uma delas. Se você não souber responder, sua primeira tarefa é descobrir. Esse é o primeiro passo para se tornar o senhor do que pensa. Então, olha lá, vamos lá. Você vai listar 5 perguntas. Você vai abrir, se você quiser pausar esse vídeo, entra na descrição, clica no link, vai ter a planilha e vai ter o workbook. Clica no workbook e vai ter os pilares. Você vai clicar no primeiro pilar e ele vai abrir uma lista de perguntas. Então você vai... o que uma pessoa poderia... Uma pergunta cabeluda que a pessoa poderia fazer sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Por exemplo, esse produto ele é à prova d'água? Esse produto ele dura 3 anos? Esse produto ele se conecta com determinada coisa? Esse produto aqui... Então, faça as perguntas que os seus clientes fazem no seu dia a dia. Esse é o primeiro passo. E responda essas perguntas. Se você não sabe responder essas perguntas, comece a entendê-las. Tudo bem? O segundo pilar é a clareza de ideias. Olha só, clareza de ideias. Segundo pilar. A citação aqui é: pensar claro e expressar claro, dar nitidez às ideias em primeiro lugar. Depois procurar formas que as revistam. Dar nitidez às ideias em primeiro lugar. Depois procurar formas que as revistam. Muitos vendedores são prolixos. Eles despejam um caminhão de informação sobre o cliente na esperança de que algo cole. Isso só gera confusão e confusão não vende. É muito importante que você tenha muito claro na sua mente o que você quer, o que você deseja, o que você quer passar, e depois que você escolha palavras muito simples. Por isso que é muito importante que você conheça a realidade do seu cliente. Porque se o seu cliente é um cliente, por exemplo, que vive no mundo agrário, você pode selecionar palavras que vão facilitar com que ele entenda a linguagem. Se ele é um cara high-tech, que é um cara da tecnologia, você pode conversar com ele com uma linguagem mais técnica, uma linguagem mais formal da internet, por exemplo. Se ele é um internauta, se ele é um youtuber,
Então, se você conhece o seu cliente, você consegue adaptar a linguagem que vai fazer com que a sua mensagem vá com muita clareza e não com confusão, tá ok? Clareza é o oposto disso. É síntese, é saber o essencial. Se você tivesse apenas 10 segundos no elevador com seu cliente ideal, o que você diria? Qual é uma grande transformação que você gera? Não são as 10 funcionalidades, é a transformação. Por exemplo, um contador não vende balancetes impostos em um dia. Ele vende noites de sonos tranquilas, sem se preocupar com Receita Federal. Um personal trainer não vende série de musculação. Ele vende a autoestima de voltar a usar aquela roupa que estava guardada no armário. Então, é muito importante que nós tenhamos a forma. Eu vou dar um exemplo prático. O que eu vendo enquanto escola de negócio Santa Rita de Castro? A possibilidade de você ter muito mais potência na hora de se relacionar com os seus clientes. O que eu vendo enquanto escola de negócio Santa Rita de Cássia? A possibilidade de você ter uma performance 30%, 40% maior no seu dia a dia. O que eu vendo enquanto escola de negócio Santa Rita de Cássia? O impacto 30% maior do seu faturamento nas suas vendas, através das nossas aulas, através dos nossos cursos, através das nossas mentorias. Entende? Então, assim, é muito claro. Eu tenho 10 segundos para explicar o que eu faço. Cara, o que você faz, Rodrigo? Cara, através da educação empreendedora, eu te potencializo para você ser um empreendedor melhor, resultando no impacto crescente no seu faturamento, seja pela redução de custos, seja pelo aumento das vendas. Pronto, é isso, cara. Não tem muito o que falar. O que eu falar além disso acaba que confundindo, tá certo? Acaba confundindo. No segundo exercício prático do seu workbook, escreva em uma única frase a principal transformação que o seu produto ou serviço causa na vida do seu cliente. Essa frase é o seu norte, o coração da sua mensagem. Rodrigo, mas eu tenho uma loja com vários produtos. É importante que eu saiba todos? Sim. Sim. Você quer ser um mestre na arte de negociar, de vender? Sim, você precisa entender. Ah, Rodrigo, nossa, são muitos itens. Cara, você fica 24 horas na sua loja. Aprenda sobre todos, tá certo? E finalmente o terceiro pilar, a precisão na palavra. Se você já tem o domínio e clareza, agora precisa da ponte para conectar a sua mente à mente do cliente. Mário Ferreira dos Santos fala sobre a precisão, como cortar toda a superficialidade para que as palavras sejam uma reprodução fiel das nossas ideias. É a questão de escolher palavras simples. Precisão é escolher a palavra certa para a pessoa certa. É parar de usar jargões técnicos que o seu cliente não entende. É falar de benefícios e não de características. Características é este microfone, tem um condensador de cápsula dupla. Benefício é sua voz vai soar mais clara e profissional em todas as suas reuniões. A falta de precisão cria o que Mário chama de estilo frouxo, cheio de palavras supérfluas que diluem a força da mensagem. A gente vai estar buscando otimizar os seus resultados. É frouxo. Nós vamos aumentar seu lucro em 15% em 3 meses. É preciso, entendeu? Então, seja direto. O mundo de hoje, ele acaba que confundindo nós, falando que mais é menos. Não, menos é mais. E de fato, só que clareza, algo sublime, o belo, direto, dominar a ideia, saber passar e escolher as palavras certas. Exercício 3, exercício prático, que está lá no workbook. Liste 3 termos técnicos ou frases vagas que você usa ao descrever seu serviço ou produto. Agora traduza cada uma deles para um benefício claro e direto para o seu cliente. Então, em vez de você ficar... Tem lá no e-book, tá bom? Vai no e-book e no terceiro pilar você vai clicar, ele vai abrir e você vai escrever. Em vez de você escolher coisas maravilhosas e coisas para... Não, vai direto, seja direto. Escolha palavras diretas, taxativas. Conheça o seu cliente, entenda o mundo dele e tente entrar no mundo dele, correto? Perceba a jornada? Tudo começa com um domínio sobre o seu universo. Esse domínio te permite ter clareza sobre sua mensagem central. E essa clareza te capacita a usar a precisão da sua comunicação.
Quando esses três pilares estão firmes, você atinge o ponto de equilíbrio da mente. Você para de ser um tirador de pedidos e se torna um conselheiro de confiança. Você não empurra produtos, você oferece soluções com uma segurança que é quase palpável, cara. E o resultado prático disso, a sua comunicação se torna magnética. Você vende com mais facilidade, com mais margem e, finalmente, constrói um caminho sólido e previsível para ultrapassar mês após mês o seu ponto de equilíbrio financeiro. Portanto, meu convite para você hoje é este. Antes de procurar a próxima ferramenta, a próxima técnica, invista na principal ferramenta do seu negócio, a sua própria mente. Seja senhor do que você pensa para se tornar senhor do que você diz. Agora pega o e-book em PDF e acompanhe essa aula, faça os exercícios com atenção, calcule seu ponto de equilíbrio financeiro. Se tiver muito complicado para você calcular o seu ponto de equilíbrio, mande uma mensagem, comente nessa aula, fala, Rodrigão, cara, meu ponto de equilíbrio. Qualquer coisa a gente troca uma ideia, tá? Coloca aqui, Rodrigão, me dá um e-mail para que eu possa mandar um e-mail para você e a gente vai se comunicar. E aí fala, Rodrigão, me ajuda a encontrar o meu custo aqui variável, tal, por onde eu sigo? E a gente vai trocando ideias, tá certo? E você utiliza a planilha que está lá para que você possa de fato encontrar o seu ponto de equilíbrio. Mas dedique-se tempo a isso. Este é o verdadeiro trabalho estratégico que separa os amadores dos profissionais. Foi um prazer ter você aqui. Nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo conteúdo.